afeto. Às vezes nós oramos por um missionário, recebemos um cartão de oração, a gente olha a foto dele, da esposa, né? E da família, e a gente ora, e às vezes a gente vê um vídeo. Fala da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, são missionários, às vezes estão muito longe, a gente vê um vídeo, isso vai gerando na gente um comprometimento íntimo. Mas quando ele está de carne e osso presente, é mais forte ainda esse sentimento de comprometimento, né? Que a gente pode ouvir de viva voz, interagir, e é com essa expectativa que nós o recebemos aqui nessa manhã, para ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração, a partir desse tema tão desafiante da convenção, que foi proposto a minha parte no reino, a nossa parte no reino, e, ao mesmo tempo, sabemos um pouco de como vai Santa Felicidade, sabemos um pouco dessa caminhada, né, do Léo, da Mary, não é isso? Com esse casal com o Senhor, né, e a congregação. Fica à vontade, Deus abençoe, querido. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco durante essa manhã. Prometo não errar mais, né? Não chamar noite, amanhã de noite, nem noite de manhã. Mas, conversando com o pastor Natan há pouco ali, eu disse a ele, falei, puxa vida, é tão bom quando a gente vem cultuar assim, né? Numa igreja já organizada, tudo certinho, tem banda, tem músicos, tem... a gente sente saudade, às vezes, de cantar uma música bem organizada, bem tocada, com uma igreja onde os irmãos já conhecem a letra também, não é? Já conhecem a música e cantam, né? E a maioria é afinado, não é? Isso é uma bênção. Agora é difícil quando a gente está lá cantando, né, com um violão, tocando, tem 10, dos 10, ou tem 15, dos 15, 10 não tem afinação, ou não conhecem a música, não é? E aí ficam ali, a gente, né, não dá para dar uma paradinha para ouvir a igreja cantar, como os irmãos fizeram aqui, que senão ninguém canta. Então, é muito bom, é gostoso quando a gente tem essa oportunidade de louvar junto, de cantar. E eu tenho para mim que a gente passa a dar maior valor, né, a um grupo de música, aos músicos, a quem se dedica a cantar. Os irmãos não sabem, mas provavelmente eles ficam aí 2 horas para tocar uma música e para tocar com a perfeição que tocam aqui, né? Tudo bem que eles têm uma habilidade enorme, mas tocar com a perfeição que tocam é muito ensaio. A gente precisa valorizar isso. O dia que vocês forem lá na congregação, vocês vão ouvir um violão e o violão, e voz, né? E palmas, às vezes, e tal. Mas nós somos gratos a Deus por isso. Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos trabalhando ali. Hoje tem violão, mas eu me recordo que a primeira vez que eu fui, nós cantamos com playback, e eu chamo ela de Pastora Alone, e amém, e foi pastora, pastoreou todos ali. Ela soltava um playback para poder cantar com os irmãos, porque não tinha músico, e hoje nós temos um violão. Então, hoje nós cantamos com violão. Tem a bateria lá, uma bateria que foi cedida, uma bênção, mas falta a pecinha atrás da bateria. Então, fazer o quê? Bateria sozinha não funciona. Mas isso vem, Deus ele vem nos abençoando, e nós estamos orando hoje, pedindo, e um dos motivos de oração nosso é que Deus mande músicos ali, né? É gostoso a gente cultuar e fazer uma celebração com uma música bem feita, não é? Então, estamos orando nesse sentido também. Bom, eu não posso me estender muito, né? Até quanto tempo eu tenho, pastor, aqui? São 10h51 aqui no meu. Até 11. Tá ok. Então, vamos até 13h. É uma brincadeira. Bom,
eu vim aqui com uma missão. E todos nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma responsabilidade, uma missão que Deus nos deu. Não é igual a todos. Cada um tem uma missão específica, uma função no reino. O tema da campanha da Gevan é esse, né? A minha parte no reino. Um semeia, um rega, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Então eu tenho uma parte, e a minha pode não ser a mesma que a sua, e a sua pode não ser a mesma que a minha, e a sua pode não ser a mesma do irmão que está aí do seu lado, mas nós temos uma missão a cumprir. E eu gostaria de ressaltar nessa manhã, não nessa noite, que lá a gente só prega à noite, então acaba acostumando a falar à noite. Mas nessa manhã eu gostaria de trazer aqui 3 funções, eu diria, muito importante. E quem sabe uma delas é a sua. As 3 nós sempre fazemos e devemos fazer. Mas em uma delas, quem sabe, você se destaque um pouquinho mais. E você, de repente, foi chamado por Deus para fazer uma dessas. Dentre várias outras, eu gostaria só de destacar 3, e eu gostaria de, então, para isso, que nós lêssemos o texto de 1 Samuel, capítulo 17, e os versículos 31 a 37. E enquanto meditarmos nesse texto, eu quero trazer alguns relatos do que temos vivido ali em Santa Felicidade e um pouco mais a respeito disso. Então, leiamos esse texto, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 31 a 37, diz assim, é uma história bastante conhecida, mas eu quero ler. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não deixes que ninguém se desanime por causa dele. E este dele que ele cita era Golias, o gigante Golias. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Gostaria de ressaltar isso daqui. Saul diz assim, tu não poderás lutar contra este filisteu. Versículo 34. Então Davi disse a Saul, teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. Verso 36. Teu servo matava tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso, ou seja, esse Golias gigante, forte, será como um deles, como um leão ou como um urso. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo.
E Davi disse mais: o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Davi foi. Até esse versículo 37. Eu gostaria de dizer o seguinte nessa manhã. Nós temos uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Resta nos identificar qual é a nossa missão. Davi, nessa história, ele tinha uma missão para cumprir. E não foi uma missão que, teoricamente, ele estava preparado, escalado, colocado nas fileiras para que, então, ele fosse desempenhar essa missão. Ninguém obrigou também Davi a desempenhar essa missão. Ele não estava sendo convocado e colocado à frente de Golias. Ninguém disse para ele: ó, Davi, você tem que ir enfrentar esse gigante aí. Todo mundo tem medo, todo mundo se estremece, mas você vai ter que enfrentar esse gigante. Não. Davi, ele decidiu. Ele tomou uma decisão. Ele disse: eu vou assumir uma responsabilidade e vou cumprir esta missão. Eu vou enfrentar o gigante Golias. Eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu gostaria de destacar aqui 3 funções que nós podemos, ou 3 missões que nós poderíamos assumir deliberadamente. Eu posso ser um intercessor, eu posso orar por missionários, eu posso orar por missões. Já há algum tempo, lá em casa, eu e os meus filhos, nós oramos, e minha esposa, nós oramos por missões, e oramos pelos missionários, e oramos pelos mantenedores, intercedemos por eles. Sempre quando vamos almoçar, sempre quando vamos a jantar, e sempre quando temos um horário de oração em casa, nós oramos pelos missionários e por seus mantenedores, e pela obra de missão. Escolhemos fazer isso. Pedro, lá em casa nós temos um dia de cada um, uma vez de cada, orar agradecendo a Deus pela refeição. E o Pedro, ele orando, ele disse: Jesus abençoe os missionários. E eu oro assim: Jesus abençoe os mantenedores. E ele: Jesus, dê uma olhadinha, abençoe aquele que ajuda o missionário. Aqueles que ajudam o missionário. Eu gostei dessa palavra que ele disse. E aí vem uma segunda função ou missão: ajudar missões, ajudar o missionário e ajudar o trabalho missionário como um todo. E essa ajuda, ela pode ser financeira. E você pode entender assim: bom, eu oro
mas eu talvez não seja um intercessor veemente. Mas eu posso ajudar, eu posso decidir, assim como Davi decidiu enfrentar Golias, eu posso decidir, eu vou ajudar. Eu posso ajudar financeiramente. É interessante que a gente não vê Jesus, né, dizendo que quem envia os missionários, quem envia os evangelistas, quem envia os ceifeiros para a seara, que é grande, Curitiba é enorme, tem muita gente que precisa de Jesus. Não é o dinheiro que envia. O que Jesus diz? Jesus diz assim, ó, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Não é o dinheiro que envia. Seria pequeno dizer isso. Quem envia é o Senhor da seara e é Deus. Mas Ele manda orar para que isso aconteça. E a terceira missão, ou ação, ou parte que eu gostaria de ressaltar é de fato ir. É ser um missionário. Davi, naquele momento, ele não podia investir, ajudar alguém. Ele não podia fazer como Saul. Saul até, quem sabe, tentou ajudar. Ele disse, olha, pega minha vestimenta, então, aqui. Quem sabe até um pouco com vergonha. Né? Pega minha vestimenta, coloca aqui, vai, né? com armadura real. Porque eu não posso ir, mas eu vou te ajudar. Coloca aí. E Davi disse, eu não me sinto bem com isso daqui, não estou acostumado com isso. Bom, mas ele ia, e a missão dele era ir. Ele não tinha como doar, como ajudar, como investir financeiramente, mas ele doou a sua vida. Quem queria estar no lugar de Davi? Vou ser bem honesto. Eu, quem sabe, queria ser o irmão do Davi. Tá? Vou ficar aqui, né? Melhor aqui, porque aqui Golias não me pega. E se vira aqui, tem um monte aqui, a gente pega ele tudo junto, dá uma surra nele, e ele vai ver o que é bom. Mas não. Davi, ele doou a sua vida, ele foi. Agora, nem o que ajuda, o que mantém, nem o que intercede, e nem o que vai, é melhor que o outro. O que vai não é melhor do que aquele que intercede, o que intercede não é melhor do que aquele que ajuda, que mantém, que investe. Mas todos fazem parte de um corpo e de uma só missão, que foi iniciada por Jesus Cristo, que curou pessoas, que amou pessoas, que não abençoava as pessoas pelo que as pessoas tinham condições de retribuir ou de dar a ele. Mas ele fazia isso porque ele amava as pessoas, amava o ser humano. E por isso que o Evangelho de João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho unigênito. E Jesus, ele tinha uma missão que eu e você não podíamos cumprir. Ele entregou a vida dele
na cruz, foi crucificado para que nós fôssemos salvos e cumpríssemos a nossa missão. Ele iniciou a missão. Ele começou com ela. E às vezes nós somos tão... Eu digo, não me refiro aos irmãos, mas me incluo no meio. Nós somos mesquinhos. Nós somos acomodados. E não queremos fazer a nossa parte. Isso me lembra a igreja de Jerusalém. Jesus havia dito para ela, vocês fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos, recebam o poder, o dom do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, vocês serão as minhas testemunhas. E o que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém, não é? Vamos ficar aqui, tá bom, tá gostoso, tá legal. Né? Cada um vende um pouquinho, a gente se divide, se organiza e fica aqui, meu Deus, que maravilha, vamos hoje à noite, tem comunhão, que bênção, vamos lá na comunhão, confraternização entre os irmãos, glória a Deus, aleluia, que bênção, tá gostoso, tudo confortável. E aí Jesus fez o quê? Eles estavam cumprindo a sua missão? Não. Jesus mandou uma perseguição e a igreja se espalhou. Saíram do conforto. Bom, então existem essas duas formas. Uma delas é você fazer como Davi e decidir, eu vou cumprir a minha missão. A outra é esperar que Deus te sacuda aí, meu irmão. Chacoalhe você. Pode ser que não seja tão bom. Pode ser que seja uma perseguição. Isso não é legal. Mas o importante é que a missão que Jesus começou, ela não pare. Ela continue. E da mesma forma que Davi, as pessoas vão dizer para você, não vá, você não consegue, não faça. Para quê? Orar, a obra é de Jesus. Não precisa, ele dá conta. Se ele precisar, ele tira esse, coloca outro. Não precisa, não. Para que orar? Para que ajudar? Você vai colocar dinheiro no ralo? Para que ir? Fica aqui. Por que você vai lá enfrentar Golias? Você não tem condições, você não consegue, você não sabe. Assim, Saul fez com Davi. Não vá, fica aí. É melhor você ficar aí. Hoje pela manhã, enquanto vinha para cá, um senhor que me conhece do período que eu trabalhava no mercado imobiliário, ele chegou para mim, batendo minhas costas e perguntou, e aí? Vendendo muito? Eu olhei para ele. Falei, abandonei o mercado imobiliário. E o que você está fazendo hoje? Montou uma empresa? Falei para ele, hoje eu sou missionário. Missionário? Que é isso? Eu falei, eu trabalho integralmente num projeto de plantação de igreja ali em Santa Felicidade. Só faltou ele me olhar e perguntar assim, e aí, dá bem isso? Ficou me olhando. E eu me antecipei a ele. Eu falei assim, não, ganho muito menos que eu ganhava.
mas eu estou cumprindo minha missão. Eu me realizo. As pessoas vão tentar te desanimar. A situação vai tentar dizer para você não fazer, para você não ir. Pessoas vão dizer, não precisa investir. Claro, eu tenho para mim que sim, Deus ele não nos salva por causa do nosso dinheiro, não é? Mas se você foi chamado para ajudar, ajude. Não seja influenciado por pessoas que não querem ver o reino de Deus sendo estabelecido e não tem a mínima intenção de ver o milagre de Deus acontecendo através da missão que você realiza. Eu não sei o que Saul pensava, né? Saul podia... Será que Deus vai mandar fogo do céu agora para matar Golias? Será que Deus vai... Não. A missão era de Davi. Ele foi. Outro aspecto, eu tenho uma missão. Nós temos uma missão que pode ser ir, interceder ou sustentar. Outro aspecto é que Davi, ele também não caiu ali de paraquedas, né? Mas um outro aspecto é o seguinte, que se eu tenho uma missão, eu preciso ter vivido experiências com Deus. Isso é muito importante. Aqui cabe uma reflexão. Será que você tem vivido, de fato, experiências com Deus? Experiências que para alguns parecem naturais, mas você olha e para você é de fato sobrenatural. Aquilo não podia ter sido assim. Quando a gente lê a história de Davi, ele diz assim, teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão, um urso, tomava o cordeiro do rebanho, eu, Davi, no caso, perseguia, o matava e arrancava-lhe o cordeiro da boca. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. Aquele Golias para Davi não era para todos os demais, inclusive para os irmãos de Davi, Golias era um enorme gigante, um guerreiro. Ia destruir a vida deles, ia acabar com eles. Mas para Davi ele era o quê? Um urso. Não, isso aqui é um urso, isso aqui é um leão. Agora, você já imaginou você enfrentando um leão? Corre atrás do leão, o leão se vira para você com a ovelha na boca, e você vai lá, arranca a ovelha da boca do leão, e aí o leão vem para cima de você e você fala, agora não tem como escapar. Pega na barba do leão, abre a boca e apunhala o leão até que o leão morra. E você saia vivo. Pois foi isso que Davi fez. Isso foi a experiência de Davi com Deus. Se Davi não tivesse vivido isso, Davi não teria enfrentado Golias. Nós precisamos, irmãos, viver essas experiências. E você só vive as suas experiências se você decidir cumprir a sua missão.
Você só vai viver as suas experiências a partir do momento que você resolve cumprir a sua missão. E eu me recordo que, quando mais jovem, não sei se o pastor Natan fez isso, é engraçado eu dizer mais jovem, né? Mas eu fui mais jovem mesmo. Menor eu não posso dizer, porque senão, né? Só quando eu era criança. Mas quando eu era mais jovem, eu tinha obrigado, irmã. Eu tinha um desejo enorme de ver essas coisas todas acontecendo, sabe? Queria ver milagres, queria ver pessoas sendo salvas aos montes. E falei, puxa, por que Pedro pregou e 3.000 aceitaram Jesus e eu prego e ninguém aceita? Eu queria tudo isso. Mas são experiências que a gente precisa viver. Uma vez, preguei um rapaz, tinha bastante gente no evangelho, que só um rapaz entregou a vida dele a Jesus. Eu conversei com ele, perguntei o nome dele. Eliel. Falei, opa, você tem o mesmo nome que eu. Cumprimentei ele. E perguntei, quantos anos você tem? Ele disse 17. Falei, Jesus, será que... Veja bem, eu pensei comigo, eu preguei. Com 17 anos, é raro o camarada, né, ficar firme ainda assim. Puxa vida, eu queria tanto assim que muita gente tivesse aceitado. Já tinha um monte de gente aqui, só esse rapaz. Esses tempos atrás, eu mexendo no Facebook, olhei Eliel pastoreando tal igreja. Eu fiquei... É o rapaz. É ele. Nós temos uma missão. Isso motiva. Nós vamos aprendendo que, quando nós vivemos uma experiência, Deus nos coloca um outro desafio maior à nossa frente e nós vamos olhar para aquela de trás e vamos dizer, meu Deus, não é impossível. É algo, nós vamos atingir, nós vamos chegar lá. E se Cristo Jesus chamou você, querido, para ir, vá. Se Ele te chamou para ser intercessor, seja. E se Ele te chamou para ser um mantenedor, seja também. Bom, um outro aspecto importante nessa história é que, para cumprir essa missão, Davi, e ele tinha missão, e para cumprir a missão dele, ele tinha relacionamento com Deus. Versículo 37, ele diz assim, ele começa dizendo, depois que ele conta a história do que aconteceu com o leão e com o urso, ele diz, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele tinha plena convicção que não era ele o bom. Ele não era tão ágil o suficiente para agarrar nas barbas do leão e apunhalar o leão. Ele não tinha a força necessária para isso. Ele não tinha a habilidade necessária para isso. Mas o Senhor estava com ele, porque ele se relacionava com Deus. Tem um salmo que diz assim, né? Ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sucumbidos, o laço do passarinheiro teria nos pegado e por aí vai. Às vezes nós queremos estar do lado de Deus. Muitos querem estar do lado de Deus, principalmente o Brasil, que é um país cristão. Jogador de futebol, então, nem se fala. Eles querem estar do lado de Deus para ganhar o jogo.
Mas eles querem estar do lado de Deus. Agora, ter Deus ao seu lado não é para qualquer um. É para aquele que se relaciona com Deus. Dizer que está do lado de Deus é fácil, né? Eu defendo Deus, as pessoas falam mal de Deus, eu vou lá e defendo. Falam mal da igreja, eu vou lá e defendo. Eu estou sempre do lado de Deus. Mas ter Deus ao seu lado que é a diferença. E isso, ele vem com o relacionamento do homem com Deus. E relacionar-se com Deus é você fazer o que nós ensinamos ontem, os juniores, lá em casa, lá na chácara. É você abrir a porta do seu quarto. Não preciso fazer isso na frente de todos, não é? Senão você é um hipócrita, fariseuzão, aquele que quer dizer que é o bom, que faz todas as coisas. Mas você abrir a porta do seu quarto, entrar lá dentro, fechar, conversar em secreto com o teu Deus. E o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Isso é relacionamento com Deus. É você... Quantos aqui são casados? Acho que é a maioria, não é? Casados. Quando você namorava, você não via a hora. Eu, por exemplo, que namorava, eu morava aqui em Campo Largo, minha esposa, na época minha namorada, né, morava lá em Juí, Rio Grande do Sul. Eu não via a hora de chegar um feriado prolongado para eu entrar num ônibus, andar 12 horas, quase 12. E chegava lá, coração pulando dentro do peito. Vou ver minha namorada. Que bom, que gostoso. Meu Deus, que maravilha. Ia lá e comprava um presentinho para dar, né? Deixar mais alegre. Eu estava construindo um relacionamento. E quando nós nos relacionamos com Deus, é assim. Eu preciso me relacionar a ponto de eu não ver a hora de chegar o momento que eu vou fechar a porta do meu quarto e conversar com Ele, me relacionar com Ele, para que Ele, em secreto, me recompense e eu o conheça como preciso conhecê-lo e eu consiga cumprir a minha missão que me foi proposta e que eu aceitei, que deliberadamente quis fazer, porque entendo que fui chamado para isso, para que Ele esteja comigo e para que Ele me use lutando contra os meus Golias e os gigantes e cumprindo a minha missão. Tem uma menininha lá na congregação chamada Maiara. Um dia vocês vão ter o privilégio de conhecer a Maiara. Se ela tivesse aqui, ela não, acho que não ia parar quieta aqui. Ia estar andando para lá e para cá e tal. E ela fica assim na congregação e fala. E nós temos um período na nossa celebração que nós dizemos assim, perguntamos, e isso é possível fazer, porque nós não estamos em muitas pessoas, então, algum motivo de oração, motivo de agradecimento, os irmãos gostariam de pedir aqui, a Maiara está ali, ela... Ora pelo meu pai. E aí, um dia eu fui perguntar, quem que é o pai da Maiara? Eu nunca tinha visto ele na igreja.
E o pai da Maiara, perguntei para a mãe dela, falei, quem que é o pai da Maiara? Falou, o Danilo, o nome dele. E o Danilo está onde? Danilo, agora eu não sei. Acho que ele está fumando crack, alguma coisa ele está fazendo. E aí, eu olhei para aquela missão, e o que eu vi? Golias. Como é que a gente vai vencer um negócio desse? Como é que vence uma coisa dessa? Passou 1 ano e meio, mais ou menos. E todos os cultos e cultinhos, e a Maiara diz, ora pelo meu pai, ora pelo meu pai, ora pelo meu pai. E um dia, Danilo chamou o pastor Helmut e disse, eu quero ir para uma casa de recuperação. Hoje, a Maiara e a Isa, a irmãzinha dela, estão lá vendo o pai. E ela disse para mim esses dias, meu pai tá bonito, tá forte, ele tá gordinho. Eu falei, é? Aham, minha mãe disse que ele tá bem bonito. Aí eu falei, é? E a mãe dela vermelhou ali do lado. E aí ela disse assim, ele estava até chorando quando ele estava cantando. Eu falei, é? Aham, e quando eu cantava, ele tirava sarro de mim. E ele está num processo de recuperação. Mas isso só acontece na vida da Maiara porque um dia alguém resolveu investir a sua vida em missões. Um dia os irmãos daqui resolveram ajudar, investir financeiramente. E existem irmãos que até hoje intercedem e oram por aqueles que ali estão, pela igreja e por aqueles que mantêm e que investem no reino. O Rafael casou. O Rafael teve aqui, não teve? O Rafael casou. O Maurício e a Isa teve aqui, né? Acertaram um monte acertaram que cada um estava vestido no dia da encontro de casais. E Deus tem colocado outra senhora que hoje à noite ela está indo lá para Lages ver o filho dela que foi preso. E Deus utilizou toda essa situação para que nós tivéssemos oportunidade de ter uma caminhada de oração com ela. E hoje ela está frequentando a igreja, está sendo discipulada. Mas porque alguém decidiu ir. Porque alguém decidiu investir. E porque alguém resolveu interceder. Sem oração, queridos, nós não somos nada, absolutamente nada. Sem relacionamento com Deus, nós não podemos dizer assim como Davi disse, né? O Senhor foi quem me livrou. E por isso eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa manhã. Você tem uma missão que precisa ser cumprida. E se Deus te chamou para ser um intercessor, seja.
Se Ele te chamou para ser um mantenedor, faça isso. Eu intercedo, eu estou investindo a minha vida e eu contribuo também para missões. Nós assumimos um PAN. Está aqui, eu estou mandando lá para... Cadê o meu folhetim? Não está aqui agora. Mas tem o folhetinho PAN. Você pode adotar um campo missionário. E ajudar mensalmente, não sei se você já fez isso, mas cumpra a sua missão. Interceda, e se porventura Deus te chamou para você ir, vá também. E invista a sua vida no reino. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que você compreenda que nós precisamos cumprir a nossa missão. Amém? Pastor Nato.